dar também boas-vindas aos novos inscritos, que vocês possam desfrutar desta maravilhosa graça do Pai. Pois bem, o tema desta noite é: a cidade santa que havia de vir já veio. Infelizmente, eu digo isto com o coração até que dolorido. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos estão esperando a cidade santa. Eles estão esperando ir para a cidade santa. Eles dizem que lá no céu há uma cidade santa e ela é adornada, as ruas são de ouro. Dizem isto porque leram no livro do Apocalipse. Leram isto de forma literal. Eles leem a Bíblia de forma física. Mas as coisas espirituais, disse Paulo aos Coríntios, elas se discernem espiritualmente. A Bíblia é um livro cheio de metáforas, de figuras. Então, se você lê o livro do Apocalipse e se apega às figuras, você encontra um desastre teológico muito grande. Haja visto que o livro de Apocalipse é um jornal velho. O livro de Apocalipse caducou. Era uma carta escrita para as 7 igrejas da Ásia e, por conselho divino, por beneplácito do seu conselho, o anjo, por orientação divina, mandou que João escrevesse as 7 igrejas. Foi o que aconteceu. Em hipótese alguma, estas cartas deveriam estar aqui, lendo por nós. No cânon é que eles colocaram esta carta, este livro, assim como as epístolas de Paulo, assim como os demais livros, todos eles endereçados às igrejas do primeiro século. Então, no concílio, eles decidiram, por manipulação e não por revelação, colocar o Apocalipse e outras cartas. Claro que eles sequer imaginariam que os anos se passariam, a manipulação e o acharcamento iria continuar, mas haveria um povo que iria, com os olhos iluminados, entender que o Apocalipse ele tinha remetente, ele tinha um destinatário. Quando qualquer carta tem um remetente e um destinatário, o seu conteúdo deve se aplicar ao destinatário sob a responsabilidade do remetente. Claro que nesta carta, que se a pessoa que lê não for o destinatário, ela pode tirar, ela pode se instruir, mas ela não pode se colocar como detentor daquilo que não foi escrito a seu respeito. Assim acontece com as epístolas de Paulo, que nós extraímos aquilo que é transcendental, não aquilo que era aplicado como cultura circunstancial. Já temos explicado isto. Então, os crentes, quando lê o livro do Apocalipse, eles acreditam piamente que no céu tem uma rua de ouro. Agora, é claro que não faria sentido se no céu tem uma rua de ouro e o ouro é um metal. Não faria nenhum sentido para gastar com quê? Então, há muito misticismo, muita metáfora, muita analogia acerca do livro do Apocalipse, que já teve o seu cumprimento. Já falamos isso numa outra mensagem. O que eu quero dizer para os senhores é que, por conta do livro do Apocalipse e da Bíblia de forma em geral, os religiosos ganham dinheiro até hoje.
Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 10, 15, 20 anos, uma música sobre a Cidade Santa, feita sobre o Apocalipse, mas ela foi parada de sucesso. Os cantores, os autores ganharam rios de dinheiro. Eles cantavam: João viu a cidade sendo preparada, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas, sendo preparada. Isto foi sucesso a vida inteira. E os pastores revelam, diz que Deus levou ele e mostrou a cidade santa e que os crentes vão daqui para a cidade santa. E da onde é que se tira tudo isso? Nós lemos outro dia, mas vamos só recapitular. Apocalipse, eu vou escrever aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 2. Olha aí. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que ela descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Veja, diz que João viu a cidade santa. Esta cidade santa era uma cidade com ruas, prédios lá no céu, com casa para os crentes. O João diz que esta cidade santa, na verdade, era uma nova Jerusalém. Você começa a entender que aquela Jerusalém lá física iria ser tirada e espiritualmente iria ter uma nova Jerusalém. Aquela Jerusalém de ruas de barro, com transeuntes, ocupada por Roma, vivenciada pelos sacerdotes, aquela Jerusalém com ruas cheias de barro, de areia, aquilo estava manchado com o sangue dos profetas, e que o Filho do Homem, na sua parúzia, iria vingar. Só que aquela Jerusalém ia ser devastada, aquilo ia acabar totalmente. Tanto a cidade de barro, física, quanto o seu santuário. Aquilo não ia ficar nada. Os crentes acham que esta Jerusalém ela está lá no céu. Mas se ler o texto com ponto e vírgula, pausadamente, no gostosê, você entende com os olhos iluminados que a cidade santa, isto não era nada físico, isto era espiritual. Ele diz, vi também a cidade santa, vírgula, a cidade santa era quem? A nova Jerusalém. Por quê? Porque a velha já foi devastada. Depois ele diz, a nova Jerusalém, ela descia do céu. Se ela descia do céu, como é que os crentes estão esperando ir para essa cidade? Se ela desceu do céu. A pergunta que eu faço, pausadamente, se a cidade santa, a nova Jerusalém, ela desceu do céu, como que os crentes estão esperando ir para a nova Jerusalém lá em cima? Se você continuar lendo com os olhos iluminados, você entende quem é esta nova Jerusalém. Vamos lá. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ela estava ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, a nova Jerusalém celestial somos nós. A igreja de Cristo, adornada com a doutrina da graça. Porque Cristo não é o esposo da igreja. Logo, a Jerusalém celestial somos nós, a igreja do novo pacto. É a nova aliança. É a esposa de Cristo. E ela está adornada com a graça de Deus, que agora não choca mais com a lei. Não há cruzamento pactual. Ela está toda adornada, toda enfeitada,
mas não é com nada físico, como vivia a Jerusalém. A Jerusalém terrestre, a Jerusalém antes de 70 DC, ela tinha a sua estrutura física e o seu santuário terrestre. A Jerusalém que desceu, a celestial, esta graça maravilhosa, que agora somos todos nós a igreja de Cristo, ela agora está adornada com as suas vestes espirituais para o seu noivo, para o seu esposo. Ora, a igreja não é a esposa de Cristo? Cristo não é o cabeça da igreja? Então, isto não tem nada a ver com físico, com ruas de ouro. Tudo isto era uma linguagem de figura própria para os irmãos lá nas 7 igrejas da Ásia que estariam recebendo esta carta e eles entenderiam perfeitamente esta linguagem. Então, o que João viu não era que os crentes iam sair daqui e ir morar nessa cidade lá. Não, João viu esta cidade descendo do céu, substituindo a Jerusalém que foi devastada, e ela estava adornada para o seu esposo. Ora, se Cristo é o marido da igreja, Paulo pregou isso em Corinto, pregou isso em Efésios capítulo 5, que Cristo se entregou a si mesmo pela igreja, marido amai sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, numa relação marital de cuidado, de proteção. Paulo disse à igreja, nesse versículo de contexto que eu estou lendo, a si mesmo, ele ama e dela cuida. Então entenda, a cidade santa não era para os crentes ir para lá. A canção diz, João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas, que os crentes iam ser arrebatados e morar na cidade santa lá no céu. A visão de João é diferente. Diz que ele viu a cidade santa, que é a nova Jerusalém, que descia. Os pastores dizem que a igreja vai subir para morar na nova Jerusalém. João disse, não, esta nova Jerusalém, ela descia da parte de Deus. Ela estava adornada, toda enfeitada, não mais com os rituais cerimoniais da lei de Moisés, não mais com o templo suntuoso com a porta chamada Formosa, mas ela estava agora adornada com a doutrina sã e pura do novo pacto, porque os pactos já não se cruzavam mais. Então esta falsa esperança de uma morada no céu, com ruas de ouro, com várias casas, que na casa do Pai tem várias moradas, isto é um engodo teológico para enganar os crentes. A nova Jerusalém já desceu. Ele disse, já descia. Olha que interessante o que Paulo diz em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 14. Atente para esta revelação fantástica. Na verdade, disse Paulo aos Hebreus, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Time, entenda a revelação. Paulo estava avisando aos seus compatriotas, aos hebreus. Paulo era hebreu dos hebreus. Segundo a lei, foi fariseu. Paulo estava dizendo aos hebreus que conheciam a estrutura, a importância geográfica de Jerusalém e respeitavam o seu suntuoso templo. Ele diz, na verdade, nós não temos aqui uma cidade permanente, a Jerusalém permanente. Por quê? Porque aquela Jerusalém iria pegar fogo, iria queimar, iria ser devastada. Agora, olha o que Paulo diz na sequência, na semântica. Mas buscamos a cidade a que há de vir. Então, viria uma cidade para aquele local. Aquela Jerusalém sairia e Paulo estava dizendo que eles estavam buscando a que haveria de vir.
Qual é a que viria de vir? A que João estava vindo descendo do céu. Uma nova Jerusalém que iria substituir aquela. Aquela não era permanente. A que Paulo e os hebreus estão andando, no time dessa escrita, era uma Jerusalém terrestre. Esta não era permanente, esta era transitória. Ela iria ficar até a parousia. Esta Jerusalém em que Paulo está andando junto com os hebreus está manchada de sangue. E iria ser requerido o sangue deles. Não iria ficar nada, sua referência maior, que era o templo, não iria ficar pedra sobre pedra. E Paulo diz aqui, nós não temos aqui cidade permanente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, e os hebreus estão chocados, porque eles sabem do que se trata. Eles sabem que a cidade santa iria acabar, como foi profetizado por Daniel e por Jesus de Nazaré, que nós vamos ler daqui a pouco em Lucas. Eles chocavam porque eles sabiam da autoridade que Paulo falava. Eles conheciam que Paulo era um homem de uma íntima comunhão e Paulo tinha certeza do que estava falando. Paulo disse, nós buscamos a que há de vir. Preste atenção no verbo. Paulo não disse, nós estamos buscando a que nós vamos para lá. Não é isso. Paulo não está dizendo, nós não temos aqui uma cidade permanente. A nossa cidade é que nós vamos para lá. Pátria era diferente de cidade. Pátria é a morada do espírito, origem. Não é isso. Paulo está falando da cidade, a parte, uma nova Jerusalém, adornada, que João viu que descia do céu. Paulo disse, nós estamos esperando esta. Esta aqui que nós estamos andando aqui, isto é efêmero, isto vai passar. Nós buscamos a que há de vir. Não é que nós não vamos para Jerusalém. Nós vamos para a pátria, é o nosso espírito, é a nossa morada, é a nossa origem. Mas a cidade vai substituir esta física. A cidade que há de vir é a mãe de todas. Ela é livre. Essa que nós andamos está escrava com os seus filhos debaixo da lei. Esta que nós estamos dando está com as suas manchas manchadas, se corromperam com as suas luxúrias, se prostituíram, está imunda. Deus a chamou de meretriz, a Babilônia. Mas nós, disse Paulo, pós 70, virá uma cidade ordenada, foi essa a expressão? Vai vir uma cidade toda enfeitada, toda organizada, toda linda, espiritual. Esta é a que há de vir. Não somos nós que vamos morar nessa cidade lá em cima. Há uma diferença de cidade e pátria. Quando Paulo fala pátria aos filipenses, Paulo se reporta à origem dos espíritos, a pátria celestial, o local de origem. Os espíritos não foram criados, eles têm uma pré-existência. Quando Paulo fala da cidade, Paulo está falando daquilo que iria acontecer. Novos céus e nova terra, iria acabar o sacerdócio e a sua ignomínia, e agora iria ser instituído um novo reino espiritual, Nova Jerusalém. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A que eles estavam andando iria ser totalmente destruída, como disse a profecia escatológica de Jesus de Nazaré. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Aquela Jerusalém em que Paulo estava andando com os hebreus, iria sofrer uma devastação, não ia ficar nada. O que sobrasse dos judeus, eles iam ficar dispersos. Até 1948, a ONU formar Jerusalém terrena de novo, que só vive em guerra, só vive em conflito. Mas a Jerusalém espiritual, ela é perfeita, porque ela não desce da parte de ONU, ela desce da parte do Pai. Ela é livre, ela é espiritual, ela é eterna.
ela é da parte de Deus mesmo. Então, entender isto é entender que nós já estamos na Nova Jerusalém. É entender que nós somos a Nova Jerusalém. É entender que nós estamos debaixo desta ambiência celestial. Nós andamos espiritualmente seguros, tranquilos e sem temor do mal. A Jerusalém já desceu, já estamos nela, já estamos no reino estabelecido. Espiritualmente já estamos gozando dessa paz maravilhosa. Não temos mais que matar cabritos, touros, aspergir sangue. Estamos agora livres da obrigatoriedade, não há peso, não há condenação. Apesar da insistência da tradição religiosa trazer tudo aquilo que a Jerusalém física tinha, como seus rituais terrestres, a Jerusalém espiritual e os seus ministros e os seus embaixadores rechaçam estas mensagens. Nós não somos mais da escrava, nós não somos mais da física, somos da livre, da espiritual, adornada para o seu marido que é Cristo. Paulo explicou isso aos Gálatas e os senhores conhecem muito bem. Olha aí o que diz aí, ó. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvi as leis? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas, disse Paulo aos Gálatas, são alegóricas, porque estas mulheres são, na verdade, 2 alianças. A Jerusalém física é uma aliança que não era permanente, e os hebreus andavam nela, tinha o seu tabernáculo terrestre, ainda com suntuosidade iria cair, havia os rudimentos, havia os seus ministros com os seus sacerdotes, levita, sumo sacerdote, mas a Jerusalém espiritual tem um só cabeça, o esposo dela, e as vidas que vivem pós-70, sem a controvérsia da lei, sem o paganismo, sem o ritual, sem o choque das 2 alianças, os que vivem pós-70 vivem agora numa ambiência espiritual, porque sabe que Tetelestai se cumpriu na cruz, mas a parousia foi exercida em 70. Esta é a diferença. Não é que nós vamos para a Cidade Santa. João viu a Cidade Santa para os crentes sendo preparada, e quando eu chegar, a rua da cidade é de ouro, e lá tem um parquinho. Não é isso. Esta cidade, disse o João, ela descia. Ela veio substituir a Jerusalém física, que Paulo fez uma analogia, numa maestria, Paulo explica aos Gálatas, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma dessas mulheres, dessas alianças, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Esta Jerusalém atual, nos dias de Paulo, e que ele diz aos hebreus, ela não é permanente. E que Jesus disse em Lucas 21, 20, ele disse, ela será devastada. O juízo será exercido pela espada de Tito e o Império Romano, chamado de gentios também. Eles iriam entrar no santuário, no átrio exterior, e por 42 meses iriam, segundo o propósito estabelecido, dar fim àquela Jerusalém e o seu templo físico. Para quê? Para que a nova Jerusalém viesse com novos céus, nova terra, novos governos, nova doutrina. O governo deixaria de ser aquele governo cheio de corrupção, que se corrompeu com a sua luxúria, com os sumos sacerdotes, com toda aquela Babilônia, e seria agora o governo de Cristo. O templo deixaria de ser físico e seria agora templos vivos,
A morada de Deus seria agora no meu espírito, no seu espírito. Já é. Então era uma substituição, era uma mudança de governo, uma mudança pactual, um arrebatamento, tirando o que é físico e trazendo para o reino espiritual. A igreja, infelizmente, materializou o reino e fica dizendo, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu ela descendo. Paulo disse, não temos aqui, é permanente. Mas aqui há de vir. Há de vir, o verbo estava dizendo onde? Que ela ia descer para aquele campo, para aquela região celestial. Só que ela não seria física para não se corromper. Ela é espiritual, um reino inabalável, onde eu e você vivemos em perfeita vitória, seguros, tranquilos e sem temor do mal. É o que ele estava explicando na analogia, que aquelas duas mulheres, Sara e Agar, na verdade, na sua analogia, eram duas alianças. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Como que Deus iria fazer? Ia por fim a esta física que gerava para a escravidão. No versículo de número 26. Mas a Jerusalém lá de cima, e que Paulo disse, ela há de vir. E que João disse, ela desce dos céus. Diz que ela lá de cima é a mãe. Ora, se a Jerusalém lá de cima tem mãe, se ela é mãe, significa que ela tem filhos. E quem são esses filhos agora aclopados, enraizados, presos, edificados? Nós, os eleitos, aqueles que não se contaminam mais com a religião, aqueles que reinam em vida e vivem em perfeita vitória nesse milênio. Porque milênio não é 1, 2, 3, não é um número temático. Milênio é uma força de expressão para sempre, eternamente. Milênio é a vida toda. Era o comum entre os judeus dizer, como Davi, eu prefiro a estar um dia nos teus atos como 1000 na tenda dos ímpios. Claro que Davi não ia viver, não viveu nem 200, como ele ia ficar 1000? Era uma força de expressão para dizer o tempo que quiser, para sempre. Nós estamos nesse milênio. Enquanto você estiver na sua carne, você já está vivendo este para sempre, esta vida toda. Você já está reinando em vida e em perfeita vitória. E nós somos instruídos pelo Pai a tirar os nossos olhos naquilo que é físico. Na verdade, quem mais se prende à materialidade, mais complicado fica de viver a espiritualidade. Quanto mais os teus olhos estiver neste plano físico, se prendendo ao físico, se corrompendo com a matéria, mais difícil fica de você viver a espiritualidade e se aproximar do amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Paulo tentou explicar isso no primeiro século. Alguns irmãos entenderam, apesar de ser extremamente carnal, ele soltou esta palavra na igreja de Corinto. Ele disse, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé, não andamos por vista. Paulo disse aos filipenses, olha, estamos olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Disse aos hebreus, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E a que há de vir veio. João, na ilha de Patmos, na conclusão do fechamento da parousia, João escreve às 7 igrejas e diz, olha, eu vi a nova Jerusalém, mas ela não é aqui do céu. Ela é do céu, ela é aqui do alto, mas eu vejo ela descendo, substituindo as coisas físicas e ela vindo adornada para o seu esposo, que é Cristo, e que nós entendemos que é o cabeça da igreja. Estamos presos a ele e nele radicados, a cada dia exercendo graça, misericórdia e amor. Nesta tríplice base, esta nova Jerusalém vai seguindo o seu curso, enquanto a humanidade vai seguindo o seu caminho.
temos a certeza que estamos nesta terra apenas para cumprir protocolo. Temos dia e hora determinado pelo Pai, onde o nosso espírito deixará esta Jerusalém espiritual e aí retornaremos à nossa pátria celestial, a nossa origem. Enquanto isso, nós vamos vivendo neste reino inabalável, cumprindo os propósitos e os desígnios do Pai. E eu sigo respeitando você, embora não concorde com nenhuma palavra que você possa vir me dizer. Se andarmos unidos no caminho da luz, darei sempre o direito de você dizê-las, embora eu possa não concordar. O princípio de viver na Nova Jerusalém é respeitar a esfera de ação de cada um, para não incorrermos no grave erro de estar se levantando contra um propósito estabelecido pelo Pai para a tua vida, assim como há um propósito na minha vida. Este adorno é a doutrina da graça, em que Deus demarcou a esfera de ação de cada um e repartiu sobre cada um, na mesma medida, uma proporção de fé. Aonde a carne gera até uma debilidade, mas no espírito tu estás perfeito para a glória de Deus. Espero ter te feito entender que a cidade permanente física acabou, mas a Nova Jerusalém, adornada, descia do céu, e é essa que nós estamos vivendo. A Jerusalém espiritual. A Jerusalém, como disse Paulo aos Hebreus, com a incontáveis hostes de anjos. A universal Assembleia dos Santos. É aqui que nós chegamos. A Deus, que foi o juiz de todos, e a nós, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Vou ficando por aqui.